Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho. Vamos aguardar aí a chegada de todo mundo para mais um encontro. Otávio chegando aí, Mônica, Eliane, Nurdinha, Natália, sejam todos bem-vindos. Giovanni, Cleide. O Otávio já sugeriu a página 179 aí, viu? O Otávio hoje foi mais ligeiro do que todo mundo. A Elisângela também entrou aí. Dona Raimunda, Alane, Maristé. 179 é a página que foi sugerida aí pelo Otávio. 179. Cris Pimenta também chegando aí. Muito boa noite a todos. Jussara também chegando. Lurdinha parabenizando aí o Dia dos Médicos, né, Lurdinha? Muito bem. Luana também chegando aí. Daniela, Arquibaldo. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Fátima Navarro também chegando. Luciele. Vamos ver quem chega mais aí. Luciele. Vamos nos preparar para fazer. Vamos logo nos posicionar aqui na página 179. A página sugerida hoje foi o Otávio, sugeriu a página 179. Página 179. Então, a página 179 é no capítulo 18, item 3. Capítulo 18, item 3. Quem está com esse evangelho aqui é a página 179. Jussara, muito boa noite. Jaqueline também entrando aí. E Natalisa, não sei como é que se pronuncia esse nome aí, viu? Mas também sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Então, quem está em outro livro diferente desse aqui é o capítulo 18, item 3, a porta estreita. Vamos fixar aqui o tema, Sueli também chegando aí, Dora. Vamos fixar aqui o tema de hoje, é o capítulo 18, item 3. Vamos chegando aí, Ivana também aí. Ana Raimunda também chegando, capítulo 18, item 3, a porta estreita. A porta estreita. A porta estreita, agora sim. Então, fixando o nosso comentário de hoje aí, nosso tema de hoje vai ser na página 179. Página 179, capítulo 18, item 3, a porta estreita. Zé Carlos também chegando aí, muito bem. Luzia, sejam todos bem-vindos também. Flávia chegando. Luciana, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar o nosso trabalho de hoje, nosso evangelho. Aí Mônica está me lembrando aí que a ortografia está errada, a porta estreita, capítulo 18, item 3, a porta de estreita, exatamente, Mônica. Mas vamos deixar assim mesmo, viu? Para a gente não mexer mais aqui em quem está quieto. Mas realmente, Mônica tem razão. Esse dia aí não existe, é a porta estreita. Quem estiver lendo o comentário aí, por favor, desconsidere o di. Né? É a porta estreita. Obrigado, Mônica. Giovanni e Gleide também chegando aí. Vamos para a nossa prece inicial. Divino Mestre, amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em seu nome para continuar o nosso trabalho de aprendizado, de educação espiritual, procurando refletir sobre as lições do Evangelho,
esse legado que o Senhor deixou para toda a humanidade, que é o farol que ilumina os nossos caminhos, que nos fortalece na compreensão da vida, que nos dá esperança, que faz com que enxerguemos uma meta mais grandiosa, que motiva a vida de todos nós. Somos espíritos imortais, somos filhos de nosso Pai Criador, irmãos mais novos desse querido amigo e mestre Jesus. E temos nele o nosso guia maior, que veio ter conosco, materialmente falando, para nos deixar essa bússola, esse norte, que é muito mais do que um livro escrito, mas acima de tudo, carrega consigo a energia inesgotável do seu exemplo, que deve preencher os nossos corações, a nossa alma, em todos os momentos da nossa caminhada. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nessa noite. Abençoa os nossos lares, nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que se encontram passando por momentos difíceis, seja no campo profissional, no campo da saúde, no campo afetivo, para que todos recebam as bênçãos dessa oração. Abençoa aqueles que estão em desespero, aqueles que não conseguem encontrar motivação pela vida, estão angustiados, frustrados, deprimidos. Que o Senhor possa acender uma luz que reestimule, que reencaminhe esses irmãos para o caminho da luta do dia a dia, no cumprimento dos nossos deveres e das nossas obrigações. Mais uma vez, obrigado, querido amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre. Vamos então à nossa leitura aqui do item 179. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Esse Manuel também chegando aí, Daniela, boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei também sejam cumprimentados agora. Então nós estamos lendo hoje a porta estreita, desconsidere aí o de estreita, viu que já foi corrigido aí por Mônica, mas eu não quis mexer aí no tema fixado, no comentário. Eu vou ler de novo esse primeiro item, que é o item 3, que ele é muito significativo. Observemos as palavras. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Olha que coisa interessante. Entrai pela porta estreita. Porque a porta da perdição é larga. Se a porta da perdição é larga, significa dizer que a porta estreita, ela resume o grande esforço, o desafio de viver, de dar significado à nossa vida, de não ser mais um na vida, de não deixar ser levado pelos convites fúteis, pelas alegrias frívolas, né? Então, a porta da perdição é a porta fácil, e a porta estreita é a porta do dever cumprido, é a porta do esforço individual, é o esforço de cada um. E continua a frase: e o caminho que a ela conduz, a porta larga, ou a porta da perdição, é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quer dizer, a porta da perdição é larga,
O caminho que a ela conduz é espaçoso. Olha, a porta é larga. Significa dizer que não tem problema de entrar nela. Não tem ninguém vigiando. Pelo contrário, estão lhe convidando. Tem muita gente chamando, venham, venham. E a porta, ela é larga. E antes de chegar na porta, nós temos um caminho. Prestamos bem atenção. Para chegar à porta, nós temos um caminho. O caminho é largo, é espaçoso. Quer dizer, a gente não vai ter dificuldade para encontrar a porta larga, porque o caminho é espaçoso. É um caminho que pode ir uma multidão inteira, mesmo sem saber para onde vai. Mas a porta é tão larga que todo mundo vai chegar nela. Não há dificuldade para chegar nela. Vou ler de novo a frase. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz, a perdição, é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Aí continua a frase. Como a porta da vida é pequena. A porta da vida é pequena. Como o caminho que a ela conduz é estreito. A frase, isso foi dito em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A primeira frase reforça a porta larga. A porta é larga, não tem dificuldade para passar, e o caminho que a ela conduz é um caminho espaçoso. A porta estreita é pequena, não dá para passar todo mundo de uma vez. É como se nessa porta só coubesse cada um. É como se existisse uma porta para cada pessoa. É como se a porta fosse individual. Só entra nela quem encontrá-la. A porta estreita. É óbvio que tem outras interpretações. Nós estamos aqui enfatizando essa característica do texto. A frase diz assim: como a porta da vida é pequena, e aí o caminho. E como o caminho é estreito. O caminho da porta larga é espaçoso, o caminho da porta estreita é pequeno, é apertado, né? É estreito. Significa dizer que a gente não vai poder andar na carreira. Significa dizer que a gente não pode atropelar ninguém. É como se fosse um caminho que só coubesse aquele que vai encontrar a sua porta. Enquanto que a outra porta não. Pode ir as massas, o povão, todo mundo de uma vez, né? Alucinadamente encontrar essa porta. Não tem problema. Ela recebe todo mundo de qualquer jeito. E aí continua a frase, e como há poucos que a encontram, a porta estreita. O item 4 diz o seguinte: alguém lhe tendo feito esta pergunta, que pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechar a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ou abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Continuando o texto, será então que haverá pranto e ranger de dente, quando vereis que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos.
Interessante isso. Primeiro, lá no item 4, alguém pergunta: haverá algum que se salve? E Jesus respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Vamos interpretar essa frase de Jesus? Jesus sabia de antemão a condição de elevação espiritual da humanidade. Ele sabia que nós tínhamos que fazer um esforço muito grande para vencer a nós mesmos. E ele sabia que havia muitos empecilhos. E que o maior empecilho era o amor próprio. O maior empecilho era o orgulho, a vaidade, a teimosia, a violência, a estupidez, o capricho, o ciúme, os vícios. Ele sabia que nós íamos chegar a 20 séculos depois da sua mensagem e ainda estaríamos enganchados nesse cipoal que nós mesmos criamos. E ele diz, a pergunta, né? Haverá alguns que se salvam? Ele responde, fazer esforços para entrar pela porta estreita. Então nós estamos aqui na Terra reencarnando há quanto tempo? Quanto tempo, quantas vezes nós já encarnamos ou reencarnamos? E cada reencarnação que nós recebemos como dádiva da providência divina é uma oportunidade que Deus nos concede para que nós encontremos a nossa porta. Está lá dizendo que a porta da vida é a porta estreita. A porta da vida é pequena. E é a porta estreita. Cada reencarnação que você recebe é uma oportunidade para a gente identificar a porta que nos cabe. E Jesus dizia que poucos encontrarão essa porta. Porque muitos estarão muito mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas do seu mundo espiritual. Olha, vou dizer de novo, gente. Muitos estarão muito mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas do seu mundo espiritual e não do mundo espiritual. Não existe um mundo espiritual. Existe uma espiritualização do mundo em que eu vivo, do meu dia, da minha situação hoje. Muitos estão preocupados com o mundo fora de si. Fora de si. Com os títulos sociais, com a evidência, com a aparência, com a riqueza de qualquer maneira. Existe hoje um frenesi, uma loucura na Terra, onde nós procuramos avidamente estar em evidência, fazer sucesso, ganhar dinheiro. E às vezes ganhar dinheiro de qualquer jeito. Passando por cima dos outros, enganando os outros. Queremos ganhar dinheiro sem fazer suor. Esse dinheiro ganhado facilmente, ele pode servir enquanto eu estiver vivo. Vai me dar conforto, vai me dar muita dor de cabeça também, mas eu não levo um tostão dele para a vida espiritual. O único dividendo que eu levo para a vida espiritual, do ponto de vista do dinheiro, e do material, da matéria, é aquilo que eu conquisto como sacrifício, com o suor do meu rosto. Algumas pessoas perguntam, Cláudio, por que você não joga na loteria, nem Mega Sena, nem Sena A, nem Sena B, nem Sena C? Eu conheço muitos espíritas que jogam. A doutrina espírita proíbe? Eu digo, não. A doutrina espírita não proíbe ninguém de errar. Como Deus não proíbe. Se Deus não proíbe, seria a doutrina espírita que ia proibir alguém? Olha que coisa, né? Que contrassenso. Na hora que uma religião proibir alguém de fazer alguma coisa, ela está cometendo um maior erro. Porque se Deus não proíbe, que é o nosso maior poder que está acima de nós, Jesus não proíbe a gente de errar. Então a religião vem e diz que não faça isso, não faça aquilo que é pecado. Se nós fizermos com medo da religião, estaremos fazendo equivocadamente. Iremos cair lá na frente, porque não temos consciência do que estamos fazendo. Não é uma atitude de si para consigo.
Não é uma atitude do seu mundo espiritual. É uma atitude com os ouvidos voltados para fora, para a promessa da condenação ou da salvação, entre aspas. Então, a doutrina espírita não condena, nem diz que não pode, nem que pode. Eu, quando conheci o Evangelho e a doutrina espírita, entendi, pela mensagem do Evangelho e da doutrina espírita, que são a mesma coisa, que ali estava muito claro que eu não devia ganhar dinheiro, o meu sustento, nem eu deveria ganhar qualquer outro dinheiro que não fosse o dinheiro do meu suor. Porque esse sim, esse eu levo comigo, a minha consciência do dever cumprido, o desgaste do meu corpo físico, da minha mente, procurando o pão de cada dia, honestamente, ganhando, valorizando cada tostão. A gente está falando das coisas materiais também. A casa que eu moro, né? A roupa que eu visto, a comida que eu como, ela tem que ser abençoada pelo meu esforço. E eu tenho que agradecer a Deus cada dia que Ele me dá saúde e coragem para cumprir os meus deveres. Esse cumprimento do dever e da obrigação, sem olhar o que o outro tem, sem invejar o que o outro tem, porque eu posso muito bem dizer assim. Uma vez uma pessoa, um jovem, chegou para mim e disse: mas meu pai, mas meu tio, isso é injusto. A gente pagar imposto é injusto. Foi que Jesus nos disse, quando alguém perguntou a ele se era justo os impostos que os romanos cobravam. Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho que viver a minha vida. Agora, quando eu começo a olhar para o outro, que ganha 10 vezes mais do que eu, 1.000.000 de vezes mais do que eu, e eu fico dizendo: pai, eu me esforço tanto, me desgasto tanto, passo a vida inteira e não ganho 1/10 do que ele ganha, 1/1000 do que ele ganha. Esse é o caminho da porta larga. É o caminho quando eu me comparo. Eu olho para alguém e digo: é para ele, é bonito por fora, ele tem destaque social, ele tem 500.000 seguidores nas redes sociais. E eu, quando eu começo a fazer isso, eu desqualifico a minha vida. Eu estou buscando a porta larga. Eu quero ser aquilo que eu não sou. E a sociedade está nos estimulando a fazer isso. Então não é a doutrina espírita que vai proibir a gente de entrar na porta larga. Não. Jesus não proibiu ninguém, Deus vai proibir. Jesus nos deixou um código, o Evangelho, uma conduta. A conduta de Jesus é a conduta que nos leva para a porta estreita. Continuemos a leitura. Será então que haverá prantos e ranger? Não, essa aqui eu já li, desculpe. O item 5 agora. A porta larga. Eu queria saber a hora, por favor, que eu não botei aqui o... Tá aqui não? Não, né? Vire para cá. Só um momentinho que eu estou querendo ver que horas são, viu? A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Olha, gente, aí já é um comentário aqui do Evangelho a esses textos, né? Os trechos lá dos evangelistas, comentado aqui agora, né? No contexto da doutrina espírita. Então, a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Gente, olha, as más paixões são numerosas. Que más paixões são essas? Será que é a paixão daqueles que não têm religião? Será que são as paixões daqueles que não são espíritas? Não, as más paixões são as que eu trago comigo. Eu venho de outras encarnações carregado de defeitos, carregado de tendências, carregado de ímpetos. Se eu não vigiar, se eu não estiver atento à mensagem do Cristo, é muito fácil seguir as minhas tendências. Se eu não fizer esforço para combater o bom combate comigo mesmo, identificando os meus defeitos, eu vou facilmente para a porta larga. É tão fácil a gente olha outra coisa da porta larga, olhar o defeito dos outros.
A gente se especializa em achar os defeitos alheios e a gente se coloca sempre como se nós fôssemos melhor. Não, já é o caminho da porta larga. Quando eu ver o defeito de alguém, eu digo, meu Deus, como ainda nós somos assim? Nós, se inclua. Nós temos que nos incluir. Quando alguém comete um defeito, por maior que seja ou por menor que seja, neste mundo de provas e expiações, eu jamais posso me colocar, né, de salto alto em cima de um pedestal e dizer para ele, este aí está com o demônio, está com o da Satanás, vai para o inferno. Era isso que a gente fazia. Más paixões são essas coisas. Más paixões não é só o vício, o jogo, né? A paixão desenfreada, não. As más paixões também são a forma como eu julgo o mundo. As religiões clássicas que eu frequentei no passado, e a maioria de vocês, nos colocavam como se nós fôssemos melhor do que os outros, nós fôssemos melhor do que os outros. Então eu tinha a minha religião e dizia, olha, aquele homem que fez isso está com Satanás. Aí é a porta larga. Toda vez que alguém comete um defeito, eu tenho que dizer, meu Deus, como nós ainda somos assim. Porque quando eu digo como nós, eu me incluo. Eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sou um santo. A humildade de reconhecer que, embora seja espírita, eu ainda tenho muito que caminhar. Essa convicção nos dá mais humildade. Essa convicção nos deixa mais tranquilo. Nos tira dessa armadilha, dessa ansiedade de querer ser o que eu não sou. Isso é a porta larga. Continuando aqui. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Olhe, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Vou ler de novo. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la, quer dizer, o homem que quer passar por essa porta, deve fazer grandes esforços sobre si mesmo. E o que a gente mais vê nessa vida, principalmente agora, nas últimas décadas, são as pessoas querendo viver a vida fácil. São as pessoas dizendo bem assim, meu Deus, se eu não tivesse filhos, bem que eu viajava, eu ia visitar a Europa. Se eu não tivesse filhos, bem que eu podia comprar um carro melhor. Eu podia morar num lugar melhor se eu não tivesse 3 filhos, 4 filhos. A nossa sociedade começou a achar que a vida tem que ser um gozo. É o hedonismo, é a filosofia do gozo, o gozo exterior. Se eu não tivesse filhos, eu estava na orla, num bar, bebendo com meus amigos. É assim. A porta estreita é a porta do cumprimento do dever, da obrigação. É acordar de manhã cedo, né? Levar os meninos na escola. É ter a paciência de acordá-los e levar no outro dia de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. É vê-los crescer. É ver os nossos filhos desafiarem a gente quando eles chegam na adolescência. E nós temos que ter paciência. Vamos criar cabelos brancos, vamos gastar as baterias, vamos gastar a vida. Porque viver é isso. Viver não é viajar para a Europa, viver não é ir para o restaurante. Vamos tirar da cabeça esses sonhos. Eu posso até fazer isso, mas isso não me realiza. Eu não conheço ninguém que ficou mais feliz porque viajou para a Europa, para seja lá para o Caribe, para onde for, para a África, ou para o Japão, ou para Fernando de Noronha, sei lá. Nós não ficamos felizes porque viajamos, porque temos carro novo, ou porque moramos num lugar bonito. Não é isso. Nós ficamos felizes quando a gente agarra a nossa vida, abraça as nossas convicções com Jesus, não é? E abraça nossos deveres e nossas obrigações. A gente morre de viver. Agora, se eu não tiver consciência disso, eu me revolto. Por quê? Se tem 1000 vozes lá fora, da porta larga, me convidando para o bem bom, para a facilidade, para o gozo, para o hedonismo, e eu aqui, que estou cumprindo o meu dever, junto da minha esposa, ou junto do meu marido, ou junto da minha mãe, dos meus filhos, ganhando pouco, me sacrificando,
Se eu não tiver convicção do Evangelho, da clareza do que significa viver, eu vou virar um revoltado. Porque eu vou começar a dizer comigo mesmo, olha aí, tá todo mundo feliz, só eu que sou assim. Eu não tive sorte. Repara a vida que Deus me deu, carregado de filhos, né? Tendo que cuidar da minha mãe, do meu pai, ganhando pouco. Isso é vida. Por que é que eu digo isso? Porque eu estou ouvindo os convites do mundo lá fora. Eu estou doido para ir para Porta Larga e vou. Porque na hora que eu me revolto, que eu fico insatisfeito com a vida que eu tenho, o convite da Porta Larga está feito e é muito fácil largar tudo e ir para lá. Quantos de nós já desertou? Quantos de nós já abandonou os compromissos sagrados da vida para ir atrás do bem bom, para ir atrás do gozo imediato, fútil, passageiro, efêmero? Quantos de nós? E Deus pacientemente, misericordiosamente me deixou vir aqui de novo. A mim, a você, a voltar de novo para o cenário da terra, da reencarnação. 1000 oportunidades Ele vai dar a gente. Claro, vai chegar uma hora que não vai ser mais possível. Chega uma hora que eu vou ter que ser caçado, meu livre-arbítrio vai ser caçado. E eu vou ter que aprender a encontrar a porta estreita na tora, com a orelha sendo puxada, pela dor, pelo drama. Às vezes, muito distante dos que eu amo. Porque quando eu não quero encontrar a porta estreita pelo meu próprio esforço, eu vou ter que encontrá-la sozinho. Muitas vezes longe dos que eu amo, dos meus familiares. Porque talvez eles já tenham ido e eu fiquei. E quantos deles já foram e estão ali torcendo para que a gente não erre mais? Torcendo para que a gente não perca mais uma oportunidade. Quantos? E nós estamos aqui de novo, graças a Deus, reencarnados, conhecendo o Evangelho, conhecendo essa doutrina que não deixa que a gente escorregue de novo. Porque eu já escorreguei fora da igreja, já escorreguei dentro da igreja, então o problema não era a igreja, o problema sou eu. Eu já escorreguei quando fui pai, já escorreguei quando não quis ser pai, já escorreguei quando fui pobre, já escorreguei quando fui rico. Porque em todas essas situações, eu sempre escolhi a porta larga. Quando eu era rico, queria a porta larga. Quando eu era pobre, me revoltava com a minha pobreza, queria a porta larga. Eu ficava com o olho grosso assim em cima do que os outros tinham. Quando eu nasci bonito, ficava envaidecido. Quando eu nasci feio, fiquei revoltado com a minha fealdade. Quando eu nasci na África, achava ruim, porque lá fazia calor. Aí nasci no Japão, no Polo Norte, achava ruim porque lá era frio. Quando estava na igreja, achava que eu estava salvo. Me achava melhor do que os outros. Aí pedi para vir sem igreja, sem religião. Virei um ateu, uma toa. Morri embriagado nos meus vícios, na incerteza de tudo, sem saber qual é o sentido da vida. Pior do que quando estava na igreja. O problema não é estar na igreja, nem fora da igreja, nem na África, nem no Polo Norte, nem nascer branco, nem rico, nem pobre, nem negro. Não, gente. O meu problema é perceber quem eu sou espírito imortal, é perceber meus erros, é agarrar com unhas e dentes o compromisso de ser pai, de ser cidadão, de ser filho, de ser esposo, de ser trabalhador, sem cair nesse conto da carochinha, nessa ilusão. Por isso que Jesus diz, muitos, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Não, aqui é o comentário do Evangelho, diz assim, ó, a salvação é da porta estreita, porque o homem que quer transpô-lo deve fazer grandes esforços sobre si. O Evangelho manda eu olhar para mim e não para os outros. Quantas vezes eu fui para a religião para ficar condenando a vida dos outros? Isso é um absurdo. As religiões que nos ensinam a fazer isso. Doutrina espírita manda a gente virar os dedos todinhos para nós mesmos. A doutrina espírita me ensina a dar carão em mim. Porque se eu me corrijo, eu contribuo muito mais para os outros que estão perto de mim do que se eu ficar apontando os erros alheios. É como aquela mãe que todos os dias repete que a roupa que o menino deixou no lugar errado. O menino chega da escola e deixa o calçado no lugar errado. Aí ela reclama. No outro dia ela reclama de novo. No outro dia ela reclama de novo. Daqui a pouco o menino entra por aqui e sai por aqui. É isso.
A gente faz isso. Né? A gente entra numa rotina viciosa no combate, né? na visão dos erros alheios, e a gente não faz a nossa correção. A gente não se acalma. A gente não se torna sereno. O texto diz assim, olha, mesmo sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. Poucos se resignam nesse papel de vencer a si mesmo. Poucos. E por que eu sou espírita? Mais uma vez eu recebi mais uma reencarnação. Eu não sei se eu vou ter a próxima. Eu não sei se eu vou reencarnar de novo com as mesmas facilidades. Aliás, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Deus já convidou tantas vezes a gente, tantas vezes. Claro que a paciência dele é inesgotável, mas tudo tem sabedoria. A sabedoria de Deus é a seguinte: eu tenho que me descobrir. Eu tenho que saber porque estou aqui. Quando eu não faço isso, reiteradas vezes, eu me torno contumaz. Eu me torno um criminoso que matou a si próprio. Não porque eu me suicidei, que também é um erro grave, mas porque eu matei as oportunidades que Deus me deu. Fugi todas as vezes que Ele me deu, carinhosamente, na palma da mão, o palco da minha vida, eu fugi e procurei a porta larga. E a doutrina espírita está aqui, convidando mais uma vez, para que a gente preste atenção, para que a gente preste atenção mesmo em nós, no nosso íntimo. Eu, você, que temos a vida que temos, não nos comparemos com os outros, porque a porta larga é a porta da comparação. Compare-se consigo mesmo. Se eu quero ser melhor de que alguém, que eu seja melhor do que eu. Mas nunca do meu irmão, da minha esposa, do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Não. Esse é um dos grandes erros que nós cometemos. Se eu quero ser melhor do que alguém, que eu seja melhor do que eu mesmo. Esse é o caminho da porta estreita. Comparar com o outro, me encher de vaidade, me encher de inveja, de orgulho, de egoísmo, é a porta da perdição. Querer gozar, querer passear, querer a luxúria, ficar achando que eu só me realizo quando eu tiver as coisas, os títulos. Ah, quanta ilusão. E tem gente aí que está batendo, né, recordes de sucesso, recorde de milhões na conta. Diz que os bilionários ficaram mais bilionários na pandemia. Teve um que aumentou 30 bilhões na pandemia sua fortuna. Eu não sei como é que uma alma dessa, né, no dia da desencarnação, né, porque 1% da humanidade tem 60% do dinheiro do mundo. 1% da humanidade. Quando um homem desse está no leito de morte, não tem jeito. Não haverá nunca dinheiro que compre a vida eterna na carne. Quando eu olho para a vida eterna na carne, é a porta larga. Eu tenho que me ver na vida eterna do espírito, é a porta estreita. Um milionário desse, no dia que ele está ali e percebe que pegou Covid, está entubado, e os médicos perto dele assim dizendo, não, esse não tem jeito não, esse vai hoje. 30 bilhões na pandemia ele ganhou. Vai embora. E quando chega lá, não tem um centavo furado na conta. Os 30 bilhões, se não foram utilizados, se não foram ganhados honestamente, se não foram utilizados para o bem, é a porta larga da perdição. Alguém pode perguntar, e o que é a salvação? Quando Jesus disse que a porta estreita é a porta da salvação. Ah, outro erro. Quantas vezes eu pensei quando eu tinha religião clássica, as religiões tradicionais, que a salvação era alguém me salvar. Olha, eu estou salvo. Eu, quando morrer, vou para o céu, porque o pastor, o padre, o líder religioso qualquer, me disse que o meu lugar está garantido. É a porta larga. A porta da salvação é a porta estreita. É a porta da dificuldade da vida. Não a dificuldade caprichosamente.
é a dificuldade de vencer a mim mesmo. É a dificuldade, né, de encontrar um significado para a minha vida. A religião clássica, ela queria me salvar. E todas as vezes eu me condenei, buscando essa falsa salvação. Quantos ainda chegam nas mediúnicas dizendo, cadê o céu que me prometeram? Talvez eu tenha sido um deles. Talvez não, com certeza. Chegam na mediúnica lá no centro espírita e diz, cadê o céu que ele me prometeu? Eu paguei tudo em dia, vendi minha casa e dei o dinheiro a ele, e ele me disse que eu tinha um lugar no céu. Eu estou vendo a escuridão aqui, muita gente rindo, mangando de mim, né? Eu estou vendo assovios aqui perto de mim, está tudo escuro, eu não vejo nada. Porta larga. Aquele que garantir para você que você está salvo é um mentiroso. É um mentiroso. Salvação não se compra. Salvação não se fabrica. Salvação não se incute na cabeça de ninguém. Salvação é atitude íntima. É uma briga minha comigo mesmo. É vencer-me. É ter a humildade de reconhecer que eu tenho muito o que fazer na vida. É isso. Vamos para os comentários de hoje. Hoje eu estou assim meio agoniado, né? Eu estou meio agoniado hoje, desculpem, viu? Eu fiquei mais inflamado hoje, não foi? Mas é porque eu estou dando uns carão em mim mesmo, sabe? Deixa eu ver aqui. Cris Pimenta está dizendo assim, olha. Muitas vezes a porta larga é tentadora. Eu não diria muitas vezes, não, é sempre tentadora. Ela é a porta das facilidades, riquezas ilícitas, amores fúteis, vida desregrada, etc. O bom é que com o nosso livre-arbítrio temos sempre a opção de escolha. Perfeito, Cris. A porta larga é sempre a tentação. Mas não é a tentação do mundo, primeiro é a minha. A gente diz assim, no Pai Nosso a gente diz assim, mas livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente pensava, quando eu tinha religião clássica, que a tentação estava no mundo. Era o bar cheio de gente, era ali o negócio do dançante, era a folia da rua. Não. A tentação não é o mundo, não. A tentação é a minha vontade de ir. Então é a minha fraqueza. Repare, a porta estreita é reconhecer em mim as minhas fraquezas e não culpar o mundo pelos meus insucessos. Insucesso espiritual. Pelo meu insucesso espiritual eu não culpe a ninguém. Fox Revelações está dizendo o seguinte, verdade, meu amigo, Cris Pimenta, né? O Fox Revelação está agradecendo ao Cris Pimenta pela colocação. Muito bem, vamos ver mais aqui. Mais alguma colocação? Mônica está dizendo o seguinte, o trabalho, seja ele de natureza honesta, é para o espírito condição de progresso. O ócio é porta larga. Perfeito. Toda vez que, olha, e a gente tem que ter muito cuidado, viu? Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu queria passar num concurso público, porque quando eu passar, eu não faço nada. Eu vou ficar lá só esperando o dia do dinheiro salário, do dinheiro entrar no meu bolso, na minha conta, e eu vou ficar só esperando pelo dia da aposentadoria. Porta larga. Se eu sou funcionário público, eu tenho que dignificar o meu trabalho, eu tenho que correr atrás, eu tenho que suar. Mas os outros fazem. Não comparemos. Se eu comparar, é a porta larga. Compare-se a si mesmo. Tente ser o melhor funcionário público. Não queira facilidade. O trabalho é uma bênção espiritual, desde que eu o dignifique. Agora, toda vez que eu fujo desse viés, da dignidade, da honestidade, eu estou indo pela porta larga. Vamos mais aqui. Cris Pimenta está dizendo, perfeito, Cláudio, belíssimas explicações, obrigado, Cris. Manuel está dizendo o seguinte, combater o orgulho é o caminho para vencer a si mesmo e, consequentemente, adentrar a porta estreita. Manuel, perfeito, combater o orgulho. Agora, a coisa mais difícil que a gente tem é combater o nosso orgulho. Por isso que o Evangelho chama atenção. É uma luta. Quantos vão ter dificuldade até de perceber que precisa vencer? Olha que coisa interessante. O maior problema não é nem vencer. O primeiro grande problema é perceber que tem que vencer. Porque tem gente que tem uma convicção completamente equivocada de si mesmo. Tem gente que diz assim, eu me acho uma pessoa tão boa, nunca fiz mal a ninguém, todo dia eu vou, entro no meu trabalho, saio, faço as minhas coisas, eu me acho uma pessoa boa. Eu não tenho defeitos, nunca fiz mal a ninguém,
Isso é um ledo engano. Eu tenho 1000 defeitos. Por mais que eu ache que eu estou fazendo certo, eu tenho que fazer mais. Porque a soma dos defeitos é muito grande. Se eu ficar contabilizando um acertinho aqui, outro ali, não faz nem cócega. Sabe, a gente tem um oceano para ser vencido. Aí eu dou 2 braçadas e acho que já estou bom. Já sei nadar, vou atravessar o oceano. Não. O oceano só se atravessa com dificuldade, lutando contra a ventania, lutando contra as ondas do mar, com fome, o sol batendo na moleira, cansando. Às vezes dá vontade de sucumbir, mas vem uma bananeira, eu me agarro nela. E olho para frente, eu vejo o horizonte. Aí tem pessoas que não, dá 2 braçadas, acha que já está tudo ok. Dá 2 braçadas e acha que está resolvido. Não tem convicção do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus problemas, das suas tentações íntimas. Então, Manuel, é isso. Perceber isso, se nós começarmos a fazer isso, a gente facilita um pouco mais as coisas para encontrar a porta estreita. Elisângela está dizendo, agradeço a oportunidade de ter encontrado a doutrina e vocês nessa encarnação. Agradeçamos todos, Elisângela, porque encontrar a doutrina espírita é um privilégio. Privilégio, sabe? Encontrar a doutrina espírita é como se eu tivesse que correr uma maratona de 50 quilômetros no meio do deserto e no meio da corrida, ou antes do meio da corrida, alguém viesse com uma garrafinha d'água e me desse. Essa garrafinha d'água é a doutrina espírita. É a água que eu preciso para chegar lá. Mas eu posso pegar a garrafinha e jogar fora. E aí eu vou ficar depois me culpando. Não, vou ficar culpando os outros. Porque a porta larga é para culpar as pessoas. Quem vai pela porta larga nunca culpa a si mesmo. É sempre bom culpar a mamãe, papai, o mundo, né? Culpar o governo, culpar todo mundo, menos a pessoa, porque ela não tem essa convicção. O povo da porta larga só vê o defeito dos outros, não vê o seu próprio defeito. Jaqueline, linda palestra de hoje, Cláudio. Que Deus continue iluminando. Um puxão de orelha, nos convidando para a reforma íntima. Ótimo, Jaqueline. Para todos nós, um puxão de orelha. Eu estou aqui meio agoniado porque eu estou dando puxão em mim mesmo. Márcia, travou, mas deve ter sido aí, Márcia. Porque aqui está tudo bem, né? Mas eu espero que tenha voltado, Márcia, aí a sua rede. Mônica, Márcia, sai e entre novamente. Márcia, voltou, Mônica, obrigada. Manuel, normal. Sônia. E Jussara está dizendo, é a pura verdade, linda palestra. Tânia, Solange, gratidão pelo tema. Ok, Solange. Natália, Natália, isso. Sensacional, tapa na cara de todos nós, completamente necessário. Pois é, todos nós. Vamos nos incluir. Toda vez que a gente tiver que julgar, nos incluamos no julgamento. Quem mais aqui está dizendo? Manuel, verdade. Esse é o maior desafio, admitir, ter a convicção sobre si próprio. Convicção de que temos que nadar ainda muito para atravessar esse oceano. Ok, gente, muito obrigado a todos. Os comentários que vocês fizeram. O aprendizado da noite, por esse encontro que a gente tem aqui sempre aos domingos. Obrigado. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente se encontra de novo às 19h30 e agora nos preparemos para fazer a nossa prece final, lembrando sempre do nosso copinho d'água, lembrando sempre que nós estamos recebendo o passe na hora, não é? Na hora da prece final. Esse passe, nós temos quanto mais convicção de que esse passe está sendo dado, mais a minha alma, mais a janela da minha alma, do meu espírito se abre para que eu possa de fato receber as bênçãos que são derramadas sobre nós. Então, na hora do passe, tenhamos a convicção. Imaginemos que tem alguém, um espírito. Não é imaginemos, está, né? Como a gente quer material, a gente tem que ter a certeza de que no momento da prece, algum espírito amigo, feliz, estará ali, ou na frente ou atrás de nós, gesticulando com as mãos, passando, né, os fluidos, as bênçãos, as pétalas de luz de que nós necessitamos para encontrar a nossa porta estreita. Vamos então à nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, muito obrigado por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de aprender juntos, partindo do seu Evangelho, trazido pelo nosso querido amigo Jesus.
fazermos essas reflexões para enxergar melhor aquilo que há tanto tempo teimamos em não ver. Ver a nós mesmos. Ajuda-nos, Pai amantíssimo, a viver a nossa vida. Se ela está difícil, é a vida que nós pedimos ao Senhor, não é castigo. Por mais difícil seja, ela não é tão difícil quanto deveria ser, porque a sua misericórdia nos cobra sempre menos do que nós devemos. Ajuda-nos, Pai, a cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações. Ajuda-nos a não cairmos de novo no conto da ilusão. Ajuda-nos a buscar naqueles que convivem conosco o nosso motivo de vida, mesmo que eles exijam tanto de nós. Tenhamos a confiança na sua mensagem. Olhemos para nós mesmos como espíritos imortais. A nossa luta, a nossa vitória, as nossas conquistas não devem ser medidas, Pai amantíssimo, pelo mundo lá fora, pelo corpo físico, e sim pela dignidade espiritual com que vivemos cada instante. Abençoa os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, sobretudo se esses nos reclamam atenção, se esses exigem de nós esforços que às vezes a gente acha que não tem. Ajuda-nos, Pai amantíssimo, para que saibamos aproveitar cada lágrima, cada dor, cada passo em sua direção. Abençoa também os meus irmãos que estão aflitos, os que desencarnaram pelo suicídio, os seus familiares, para que vibrem no perdão, na compreensão, para que não cobrem deles o porquê de terem feito isso. Não precisamos mais de porquês, apenas olhar o que está ao redor de nós e sermos gratos por tudo. Muito obrigado, Pai amantíssimo, e dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado a todos. Quinta-feira, se Deus quiser, 19h30, estaremos juntos. Um abraço e até lá.